Meu nome é Bruno, eu fui aprovado em Medicina no UFRN e eu estou no caminho de aprovação. Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Acho que eu estudei apenas um ano em escola particular e aí depois no final do 9º ano eu fiz a prova do UFRN, aí eu fiz o curso técnico em informática no UFRN. Aí ao fim dos 4 anos eu tentei o Enem e não passei, foi quando eu decidi fazer cursinho. Então foi uma vida acadêmica normal, digamos assim. O IF foi um passo importante, acrescentou muito em mim, só que lá a gente tem que viver a parte técnica e a parte propedêutica, então não que ela tenha deixado a desejar, mas acho que eu não consegui equilibrar as duas coisas e aí eu tive que precisar de um reforço de cursinho. Eu fiz 2 Enem, né? Fiz um quando terminei o 4º ano e aí não passei, aí fiz o segundo, que eu conto esse como pra valer mesmo, que eu tive tempo de estudar, que eu me dediquei e aí eu passei, graças a Deus. Eu passei por um período assim que eu estava em dúvida, mas desde pequeno eu queria medicina, talvez por influência de outras pessoas. Aí depois eu passei por um tempo que eu estava decidindo o que eu queria. Mas quando eu terminei, a minha primeira opção foi medicina. E eu pensei assim, não, eu vou tentar. E se eu não conseguir, eu vou talvez migrar para outro curso, mas porque o meu pensamento não era de fazer a medicina pela medicina em si, mas porque eu queria uma profissão que me possibilitasse ser alguém no mundo, que me possibilitasse não ser apenas mais uma pessoa que ajudasse o mundo, que ajudasse a ele ser melhor, a mudar o mundo. Então eu poderia fazer isso na medicina, era a minha primeira opção, era o meu sonho, mas se por acaso não desse certo, porque tem gente que tenta, né, 10 anos até para conseguir, então se eu enveredasse para esse lado, talvez eu buscasse outra profissão onde eu também pudesse me afirmar no mundo, onde eu pudesse demonstrar meu serviço, pudesse não ser apenas mais um, pudesse ser uma pessoa que veio para fazer a diferença, que ficou na história como alguém que fez algo diferente. Eu quero chegar ao final da minha vida, digamos assim, com a sensação de que eu fiz tudo que eu poderia fazer dentro da minha profissão, porque afinal era um sonho que eu tinha, então se era um sonho eu não posso deixar por menos, eu não posso desvalorizar um sonho que eu tinha só porque eu consegui, né? Muitas vezes as pessoas quando chegam na medicina acham que já chegaram no topo, acham que já fizeram de tudo. Muita gente pensa isso, mas se era um sonho, se era uma coisa que eu tinha dentro de mim, que eu queria, que eu saberia que eu batalharia por ela até o fim, então não posso deixar isso por menos, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu puder fazer. Ao longo de 2014 eu tive muitos momentos difíceis, assim, porque foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, no começo foi aterrorizador, assim, ficar sem os pais, tendo que fazer tudo por minha própria conta. E uma coisa que me ajudou a superar isso, que eu costumo dizer que foi o ambiente do cursinho, que foi um ambiente muito aconchegante, muito familiar, porque o IAP tem essa coisa de ser um lugar bem aconchegante. E então, quando eu comecei a formar laços com o pessoal da turma, a gente começou a fazer grupo de estudo, a gente ficava até 10 horas da noite ali na biblioteca estudando. E aí, quando eu fui realmente me estabelecendo em Natal, aí ficou mais fácil, foi o período que eu estava com mais gás. Aí, quando eu fui chegando mais próximo ao Enem, aí veio outro momento de dificuldade, mas foi relativo ao cansaço mesmo, porque eu acho que eu não soube, naquela época, programar bem meu tempo para que eu tivesse tempo para estudar e para relaxar. E aí muita gente colocava pilha, né? Tem gente que vem colocar pilha, mas eu não desanimei em nenhum momento, mas fiquei muito cansado quando foi naquela reta final, fiquei muito cansado. Não aguentava mais estudar sempre aquela mesma coisa, coisas que eu tinha estudado durante todo o ensino médio, aí vem na cabeça vários pensamentos negativos, mas quando eu chegava no IAP, por exemplo, que eu via que tinha várias turmas, né, de concursos e um ambiente muito propício para o estudo, que era todo mundo estudando, todo mundo batalhando e tal, então eu consegui superar essa parte vendo outros exemplos de pessoas que tinham chegado onde elas queriam e internalizando em mim que eu também poderia chegar onde eu queria. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer nesse momento eu acho, né, essa é a minha opinião, é ter certeza do que ela quer fazer. Porque muitas vezes as pessoas são motivadas por outras pessoas ou por outros valores que não são os delas. Então, muita gente pensa, eu quero fazer uma profissão que me permita ganhar dinheiro, uma profissão que me permita viajar, uma profissão que me permita isso, aquilo. E ela não pensa naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela quer fazer.
sempre tive assim como minha família, sempre tive um lado para o serviço voluntário, que eu já fiz parte e faço parte. Então eu vi que na medicina, aquilo que eu gostava de fazer, que era trabalhar com pessoas, ele estaria presente, eu conseguiria me realizar nesse sentido. Então, se a pessoa, um exemplo, ela não gosta de matemática, mas ela quer fazer engenharia civil só porque o engenheiro civil é uma profissão que tem respaldo, então ela não vai ser feliz. Então ela tem que ter certeza daquilo que ela quer fazer, para depois buscar chegar naquele ponto. Porque o combustível para você chegar é justamente a vontade, e a vontade ela vem de dentro, ela vem de um lugar bem assim, interior seu mesmo, que você não sabe nem explicar. Porque explicações como vida financeira, ou então vida social, ou então qualquer outra explicação, digamos assim, mundana, elas não são suficientes para motivar você a passar, por exemplo, um ano inteiro, dedicar um ano inteiro, como eu dediquei, na sua vida só para estudar. Então, fica uma coisa vazia, sabe? Você dedicar 1 ano, 2 anos da sua vida para uma coisa que você não vai ser feliz depois. Então, a pessoa tem que ter certeza. E eu acho que se ela tiver a certeza, é como diz os mais velhos, quem tem a vontade tem a metade. Então, eu acho que quando você tem a vontade, a certeza, você já está na metade do caminho. Aí o resto é só você usar essa vontade como combustível para você estudar pelo menos um terço do dia, assim, 8 horas do dia, você deixar para relacionado ao estudo. Eu acho que é importante você ter certeza, ou ter em mente que a vida não é só estudar, porque se você só estudar e se você não tiver uma válvula de escape para se divertir, para relaxar, você não vai passar. E se passar, você vai passar com uma série como é que eu posso dizer, de percas emocionais, entendeu? O meu 2014 não foi só estudar. Porque se tivesse sido só estudar, eu teria terminado o Enem, talvez tivesse passado, mas eu estaria infeliz. Então, também não vale a pena, né? Então, saber diferenciar momento de estudar e momento de relaxar, de se divertir. A principal forma de você manifestar a sua fé em Deus é você ter fé em si mesmo. Então, por ter fé em mim mesmo, eu acho que eu tenho fé em Deus e isso foi também um sustentáculo muito essencial para essa caminhada. Foi a fé em mim mesmo, que é um reflexo da fé que eu tenho em Deus. Eu me desviei por 7 anos do meu sonho, que era passar na Polícia Rodoviária Federal. Mergulha nesse mundo e que de repente a vida